Quer ter uma visão contábil, gerencial, com indicadores, dashboards, planejamento orçamentário e tudo na mesma plataforma, com confiabilidade dos dados e governança? Esse vídeo é para você. Seja bem-vindo à apresentação do Lever Starter. Meu nome é Marcos Fagundes e eu sou gerente comercial na Lever Pro. Após implantarmos mais de 5.000 empresas de grande porte e alta complexidade, identificamos as melhores práticas e os fatores fundamentais de sucesso em finanças. Assim nasceu a metodologia Starter, que condensa as melhores práticas do mercado. Na metodologia Starter, em 10 dias, você vai receber DRE multidimensional, DRE orçamentária, balanço patrimonial, indicadores econômicos e financeiros, fluxo de caixa orçamentário, aging list de contas a pagar e contas a receber, além de visões de Power BI. Com o Lever Starter, você tem uma plataforma completa, tudo com segurança, confiabilidade e agilidade. Vale lembrar que essa apresentação utiliza uma base de dados fictícia. Vamos à plataforma. Na tela inicial da plataforma, no menu esquerdo, temos todas as funcionalidades e relatórios possíveis. Nos relatórios financeiros, parte contábil, vamos iniciar pela nossa DRE. A DRE possui uma estrutura padrão que pode ser personalizada de acordo com as necessidades do cliente. E eu posso abrir essa estrutura através dos drill downs ou através dos numerais superiores e chegar até o nível mais analítico do relatório, inclusive podendo clicar com o botão direito e explodir o meu detalhes do razão. E já de imediato, sem sair da plataforma, sem a necessidade de entrar no meu ERP, identificar quais são as contas que compõem aquele valor e aquela linha. Um outro ponto bem interessante são os filtros de período. Neste exemplo, estamos visualizando o período de janeiro a julho de todas as empresas do grupo e todos os centros de custos. Agora, imagine que eu queira fazer uma análise trimestral. Afinal de contas, quem nunca foi solicitado pela diretoria uma visão trimestral, semestral, de forma comparativa, até mesmo com anos anteriores? Na Lever Starter, isso é muito simples. Basta clicar em filtro do período e eu tenho um filtro bidirecional. Dessa forma, imagine que eu queira comparar os 3 primeiros meses do ano do exercício atual e do ano anterior. Basta selecionar os 3 meses e arrastar, e ao soltar, este relatório já vai estar todo recalculado, inclusive com os acumulados daquele período. Agora, caso eu queira ver trimestral ou semestral, basta selecionar ao lado e o período desejado, que a plataforma já recalcula e me apresenta os resultados trimestrais. Outra possibilidade bem interessante são os nossos filtros personalizados e filtros de função. Para isso, basta vir com o seletor no seletor de filtros de relatório e aqui eu consigo selecionar todas as empresas do grupo, apenas uma delas, todos os centros de custos ou apenas alguns. Então imagine que eu queira analisar apenas o resultado da minha empresa principal, que aqui eu chamo de empresa A. Ao atualizar este relatório, o sistema já recalculou e me apresenta apenas o resultado da empresa A. Agora, imagine que eu queira analisar um centro de custo específico. A ideia é a mesma. Basta selecionar aquele centro de custo que eu desejo analisar e, ao atualizar, o sistema já fez todo o recálculo. Outro filtro bem interessante é o filtro de funções. Para termos mais dados, vou selecionar novamente todas as empresas e todos os centros de custos. Imagine que eu queira fazer uma análise vertical ou horizontal. Nesse exemplo da DRE, vou fazer uma análise horizontal. Basta selecionar e atualizar. De imediato, eu já tenho o meu acumulado do exercício, a análise horizontal nominal e a análise horizontal percentual. Agora, Marcos, imagine que eu queira fazer uma análise vertical e, para isso, eu gostaria do meu realizado versus orçado. Para isso serve o filtro de cenários. Basta selecionar o orçado e, ao atualizar, eu já tenho o meu realizado, com o símbolozinho de mais. Eu abro o meu orçado, inclusive já com a análise vertical feita. Outro ponto bem interessante são as visões de relatório. Nas visões, eu tenho um dashboard já de imediato com os principais KPIs, indicadores,
para apresentação para a diretoria ou até mesmo análise rápida. Neste exemplo, vou usar a nossa visão de KPIs financeiros. Ao aplicar, eu já tenho em tempo real um dashboard e lembrando do período e das empresas selecionadas de receita, lucro bruto, despesas e custos, EBITDA, lucro líquido. Agora, imagine que você quer ver a sua DRE com as empresas lado a lado, ou até mesmo com centros de custos lado a lado. Isso também é possível no Lever Starter. Basta vir no relatório de DRE multidimensional. A multidimensional segue a mesma estrutura da DRE, onde eu posso ir abrindo através dos drill downs ou até mesmo através dos numerais. Neste exemplo, eu tenho empresas lado a lado e o meu total, que é o acumulado. Eu posso também expandir mais ainda a minha visão. Vindo no seletor de filtros do relatório, eu tenho o filtro de classificação e eu posso observar que eu tenho empresa selecionada e se eu quiser abrir por centro de custo, basta selecioná-lo, atualizar, que aparece a opção de mais ao lado das empresas. Ao clicar em mais, eu vejo cada um dos centros de custos que compõem a empresa A lado a lado. Marcos, mas minha empresa tem apenas um CNPJ, eu não tenho um grupo de empresas. Não tem problema. Uma visão muito útil é a DRE apenas por centro de custos. Então eu consigo ter uma visão gerencial dos meus centros de custos lado a lado. Isso também ajuda muito no controle da empresa. No Lever Starter, nós temos DRE multidimensional, balanço e também indicadores. A minha estrutura de balanço segue a mesma lógica. Eu posso ir abrindo através dos drill downs o meu ativo, passivo, patrimônio líquido, ativo circulante ou através dos numerais. Eu posso analisar também através dos meus filtros de período, posso comparar anualmente o meu DRE, posso compará-lo mensalmente e também tenho, para encerrarmos o contábil, os nossos indicadores econômicos e financeiros. Os indicadores já são pré-determinados e o que tem de muito interessante? Colocamos para vocês os indicadores mais utilizados no mercado por empresas de alto desempenho. Nesse exemplo, vou mostrar alguns dos indicadores de liquidez. Eu tenho liquidez geral, corrente, liquidez seca, imediata. E ao ir abrindo os meus indicadores, eu posso observar a fórmula que compõe aquele indicador e até mesmo os valores de cada uma das linhas. Neste exemplo, eu tenho ativo circulante mais ativo não circulante menos o meu imobilizado. Então eu posso ir abrindo e vendo exatamente o que compõe cada um daqueles valores. Vamos agora para a parte de tesouraria. Como a Lever Starter pode te apoiar? Na parte de tesouraria temos os nossos relatórios financeiros. O primeiro deles é o fluxo de caixa gerencial. Eu também tenho uma estrutura que pode ser aberta através dos drill downs ou numerais e chegar também no nível mais analítico, inclusive explodindo o meu detalhamento através da natureza financeira. Então eu tenho aqui a descrição, fornecedor, data, valores. Um outro ponto bem interessante presente tanto na DRE quanto no meu fluxo de caixa é que clicando com o botão direito eu posso adicionar comentários. Então imagine que eu estou analisando esse relatório de forma mensal neste caso e vejo que o meu serviço prestado 1 me gerou uma receita no primeiro mês de 16 milhões, no segundo mês foi 15 milhões e no terceiro ele já voltou a performar. Porém, em junho eu tive um resultado bem abaixo do esperado. Eu posso clicar com o botão direito e adicionar um comentário e pedir para o meu time, por exemplo, justifique o resultado abaixo do esperado. Posso, inclusive, selecionar a cor. Neste caso, vou deixar em vermelho para chamar a atenção. Ao salvar, comentário criado com sucesso, vemos o símbolozinho e ele registra quem fez o comentário, quando, qual horário, para qual empresa e aquele comentário. Então podemos ter também comunicação por dentro da plataforma. Um outro ponto bem interessante é que no meu fluxo de caixa gerencial eu tenho filtro de períodos até a nível diário. Então eu posso fazer o acompanhamento semanal e também diário. Basta selecionar, por exemplo, o mês desejado,
que ele já vai recalcular. Como isso é uma base de apresentação, em alguns dias não teremos lançamento. Agora, observe também que algumas colunas estão coloridas de cinza. É justamente para representar os finais de semana. Então facilita e me dá agilidade na análise desse relatório. Agora, imagine que eu queira observar o meu realizado versus orçado. Vou voltar para o mensal apenas a título comparativo mesmo, para facilitar a nossa análise. E eu posso, através do seletor de filtros do relatório, ativar também os meus cenários realizado versus orçado. E ao atualizar, aparece o símbolo de mais, onde eu posso fazer a abertura. Imagine que eu queira ter um comparativo do meu realizado versus orçado de forma gráfica. E isso serve tanto para a minha DRE quanto para o meu fluxo de caixa. Basta clicar com o botão direito, evolução e composição. E o sistema já cria um gráfico vivo daquele período do realizado versus orçado, ou de qualquer outra linha que eu queira ter de forma visual. No fluxo de caixa também temos as funções demonstradas na DRE, porém aqui os filtros personalizados eu vou ter por empresa e por conta corrente, que faz mais sentido. Então eu posso também analisar o resultado e olhar o meu caixa por conta corrente, pessoal. E eu também tenho aqui na minha tesouraria o fluxo de caixa multidimensional. Qual a diferença do meu fluxo de caixa multidimensional para a minha DRE multidimensional? É simples. Ao invés de ter empresas e centros de custos, eu vou ter empresas e contas correntes. Então eu também posso fazer essa análise de cada uma das minhas contas, cada uma das minhas empresas, lado a lado. Inclusive, podendo analisar apenas as minhas contas correntes ou apenas as minhas empresas. Caso eu queira ter uma visualização apenas das contas correntes, basta vir no filtro padrão de classificação e desmarcar empresas, que ao atualizar, ele me dá o resultado de todas as empresas, porém com as contas correntes lado a lado. No financeiro, pessoal, também temos o aging list de contas a pagar e contas a receber. Vou mostrar o contas a pagar inicialmente. O interessante do meu aging list é que aqui eu já tenho a separação do a vencer, vencidos e vence hoje. Então, os meus vencidos, eu já posso ver o que está vencido entre 1 e 30 dias, 31 e 60, acima de 180 dias. E imagine que eu tenho aqui o meu fornecedor 1 e vejo que eu já tenho muitos títulos em aberto num período acima de 180 dias. Ao clicar com o botão direito, eu posso ver o detalhamento daquela conta e ver literalmente todos os vencimentos. Posso também ordenar de forma decrescente, para observar quais são os valores mais expressivos e menos expressivos. E no a vencer também é feita essa separação. Então eu tenho a visualização do que vai vencer no meu contas a pagar entre 1 e 30 dias, 30 a 60 ou acima de 180 dias. E o aging list de contas a receber segue exatamente a mesma lógica e a mesma estrutura de relatório. Pessoal, vamos falar agora um pouco do nosso orçamento. O meu orçamento eu posso fazer diretamente na minha DRE ou no meu fluxo de caixa. Vamos para o orçamento na DRE. Aqui eu tenho aquela mesma estrutura de DRE que nós vimos inicialmente, justamente para que eu possa comparar o meu realizado versus orçado. E ao abrir e chegar nos níveis mais analíticos, quando eu clico em editar, reparem que algumas linhas ficaram de coloração diferente. São justamente nessas linhas onde eu posso fazer o input de dados. Vamos supor que eu queira orçar que o meu serviço 1 vai gerar uma receita de R$200 mil em janeiro. Porém, eu quero projetar um crescimento de 10% mensalmente. Eu também tenho dentro do Lever Starter uma sintaxe bem parecida com o Excel de fórmulas. Para isso, basta colocar igual, arroba, e ele vai abrir a sintaxe de fórmulas. E nessas fórmulas eu tenho algumas comuns, como o anterior, nesse exemplo que nós demos, onde eu quero multiplicar em 10%, a crescer em 10% mensalmente. Posso também copiar essa fórmula com um Ctrl C, selecionar o período desejado para projetar e um Ctrl V. E pronto, as fórmulas já estão copiadas. Pessoal, temos aqui diversas fórmulas. Vou dar alguns exemplos aí muito utilizados. Média, média móvel, se,
posterior, regressão logarítmica e também posso puxar uma base histórica do meu realizado, de um outro cenário orçado, os meus últimos 12 meses, 18. E pessoal, reparem que após aplicar as minhas fórmulas, apareceram esse símbolozinho de FX ao lado de algumas células. Quando eu clico no exibir e ocultar fórmulas, eu consigo também de imediato visualizar todas as fórmulas utilizadas no meu relatório. Um outro ponto bem legal é que caso eu queira construir o meu orçamento tendo como base o meu realizado, basta vir no seletor de filtros, cenários e selecionar também o meu realizado. Então, na construção do meu orçamento, eu posso ter essa visualização do que foi realizado anteriormente e tomar como base para a minha projeção do orçamento. Uma outra forma também de projetarmos, fazermos o orçamento, é o fluxo de caixa orçamentário. E a lógica é a mesma. Eu seleciono uma empresa, seleciono contas correntes ou centros de custos que eu gostaria de orçar, posso ir abrindo no drill down até chegar no nível mais analítico e ao clicar em editar, ele já me mostra as linhas onde eu posso imputar os dados. Este é o orçamento na Lever Starter. Centralização dos dados, governança e o principal, agilidade e facilidade de construção. Para encerrarmos essa apresentação, vamos também para as nossas visualizações de BI. Dentro da Lever Starter, temos integrado nativamente o BI. Neste exemplo, vou mostrar o resumo executivo da tesouraria. Basta clicar em mostrar a visão e aí já temos o BI integrado nativamente dentro da plataforma Starter, onde temos, neste exemplo, saldo em caixa, recebimentos, pagamentos, evolução do fluxo de caixa. Esta é apenas mais uma das formas de visualização e ter a gestão na palma da mão. Isso é Lever Starter, confiabilidade, centralização dos dados e as melhores práticas do mercado com poucos cliques. O que antes era feito em diversas planilhas desconexas e levava horas no seu dia a dia, agora é feito em minutos. Fez sentido para você e no seu dia a dia? Acesse agora mesmo o link abaixo ou o QR Code e agende uma demonstração.